Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um dos problemas com os quais Esdras e Neemias tiveram de lidar ao longo do ministério deles foi com as más decisões dos israelitas em terem casamentos com pessoas incrédulas e pagãs. E por que isso é um fator negativo, amigo ouvinte? Os povos pagãos, especialmente as religiões cananitas, esses povos adoravam ao deus Baal, a deusa Astarote, e esse tipo de culto envolvia promiscuidade sexual e sacrifícios infantis. Então eram cultos totalmente abomináveis para Deus. Deus separou o seu povo e o instruiu constantemente para que não se associasse a esse estilo de culto que obviamente é diabólico e satânico. Mas infelizmente, muitos israelitas não seguiram a orientação que Deus já havia dado para Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 3 e 4. Em Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4, Deus já havia orientado a Moisés a ensinar ao povo de que não deveriam se casar com pessoas pagãs, a menos que um dia essas pessoas tivessem realmente se convertido ao Deus verdadeiro. Mas se isso não acontecesse, veja como a orientação de Deus foi bem clara. Não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Então Deus não queria que os israelitas se casassem com adoradores de ídolos, porque obviamente esta associação afastaria os israelitas de Deus, do verdadeiro culto. E nós sabemos que um cônjuge ele não influencia apenas no outro cônjuge, ele influencia e interfere inclusive na fé dos seus filhos. Então você imagine o tipo de situação. Esses casamentos mistos provocaram, obviamente, a união resultou em filhos. Alguns filhos adoravam ao Deus verdadeiro, outros adoravam ao Deus Baal, Astarote. Uns queriam participar de sacrifícios humanos e outros não, porque adoravam ao Deus verdadeiro. Ou seja, ficou um desastre. As famílias ficaram totalmente bagunçadas e desestruturadas. E nesta semana nós vamos ver qual foi a reação de Neemias com isso, como que Neemias lidou com isso e também como que Esdras trabalhou para que este tipo de situação fosse mudada o mais rápido possível. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos analisar a reação de Neemias quando soube que o povo, especialmente os líderes do povo, contraíram matrimônio com pessoas pagãs que nada tinham a ver com a fé de Israel e que com certeza estavam influenciando e muito os israelitas para que adotassem práticas pagãs repugnantes, como por exemplo o sacrifício infantil, entre outras coisas. Vou ler para você Neemias 13, 23 a 25. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá,
Por isso confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Você percebe aqui, amigo ouvinte, que Neemias ficou furioso por seu zelo para com Deus. Neemias percebeu que o casamento com povos pagãos prejudicaria e muito a fé de Israel. Se os filhos que eram frutos desta união não falavam o aramaico, que era a língua usada durante o exílio, e nem o hebraico, eles não iriam conseguir entender e aprender os ensinamentos das Escrituras. Consequentemente, eles iriam ter um conhecimento totalmente distorcido de Deus pela influência dos pais, do pai ou mãe pagã, e como consequência o conhecimento de Deus, além de ser distorcido, poderia até mesmo desaparecer dentre o povo. Então, a perda da língua bíblica significa a perda da identidade. E Neemias pensava que era um extremo absurdo esta união entre israelitas e pagãos proporcionar que os filhos não falassem o idioma bíblico para que eles pudessem ouvir da lei, aprender sobre o verdadeiro Deus. Agora, diz aqui no texto que Neemias também ficou tão bravo com eles que os amaldiçoou. Nós devemos crer, amigo ouvinte, que Neemias aqui não disse palavras ofensivas ou sujas, mas que Neemias proferiu as maldições descritas em Deuteronômio 28. Ali há maldições sobre aqueles que quebrassem a aliança com Deus. Então Neemias deve ter relembrados destas maldições para conscientizá-los do quão grave era o pecado deles. E teve um momento em que ele, diz o texto, pegou alguns deles, bateu e arrancou os cabelos. Por que isso aconteceu? Naquele contexto cultural, era comum, muitas vezes, uma surra pública para que a conduta da pessoa fosse corrigida e os outros pudessem ver que aquilo realmente era muito errado de se praticar. Então essa conduta era normal nos dias deles. Apenas alguns receberam essa surra, mas alguns eram líderes que causaram e promoveram a conduta errada. Então, quando Neemias faz isso diante do povo, Neemias queria assegurar que as pessoas entendessem o quão grave foi eles terem escolhido casar-se com pessoas pagãs e quão terríveis seriam as consequências disso. Mas Neemias, amigo ouvinte, não apenas fez isso. Neemias também deu uma dura repreensão para levar o povo à reflexão. E sobre esta repreensão de Neemias estudaremos amanhã. E eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Que Deus lhe abençoe. Hoje vamos analisar a repreensão que Neemias deu ao povo e que vai nos ensinar lições importantes, amigo ouvinte, especialmente a de que devemos aprender com os erros passados, especialmente com os erros dos outros, para que nós não precisemos aprender pela dor. Neemias 13, 26 e 27 diz assim: Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Você percebe que na sua repreensão, Neemias lembrou-os de que eles deveriam aprender com os erros passados. Você percebe que nesta repreensão, Neemias recordou-os de que eles deveriam aprender com os erros passados. Neemias relembra a história de Salomão,
que, de acordo com 1 Reis 11, foram as muitas esposas de Salomão, especialmente as suas esposas pagãs, que o desviaram do Senhor e o levaram a pecar, a praticar a idolatria. E Neemias cita Salomão como exemplo, dizendo mais ou menos o seguinte: se até ele, sendo rei e tendo a sabedoria que ele tinha, foi influenciado a pecar em cultos pagãos pela influência de suas esposas, imaginem vocês e eu. Então Neemias lembrou e nos mostra aqui que o israelita e nós também devemos aprender com os erros passados, especialmente com os erros dos outros, para que evitemos maiores dores e sofrimento. Deus já havia ensinado em Deuteronômio 17:17, tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie. Quanto mais mulheres estivessem, obviamente mais longe estariam do plano original de Deus, que o matrimônio envolve no plano original de Deus um homem e uma mulher, e mais influências eles teriam de nações pagãs, de mulheres pagãs, para adorarem vários tipos de deuses, praticarem vários tipos de rituais que envolviam sacrifícios humanos, sacrifícios infantis, imoralidade sexual até mesmo com animais. Então a preocupação de Neemias tinha uma razão muito forte para existir. Deus, amigo ouvinte, na sua palavra, nunca apoiou que um filho dele, que um crente casasse com um descrente, ou que um filho dele, israelita, por exemplo, se casasse com um pagão. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 24, verso 3, temos aqui uma informação interessante que nos mostra que desde o princípio era assim. Veja a orientação que Abraão deu ao servo dele. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Então Abraão incumbiu o servo dele de jurar de que não traria para o filho dele uma mulher pagã, porque Abraão queria preservar a fé, o conhecimento, o amor ao verdadeiro Deus. Ele sabia que a influência de alguém pagão na família seria um desastre. Nós lemos sobre isso também, essa preocupação de Deus e dos profetas de Deus, em Gênesis 28, verso 1. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. O ouvinte pode pensar que esta ordem de Deus pode parecer preconceituosa, mas eu lhe garanto que não é. Por dois motivos. Primeiro, em Zacarias 8, 20 a 22, vemos que o propósito de Deus era atrair as nações pagãs para ele, para que eles parassem de praticar aquelas perversidades, se arrependessem, tivessem um estilo de vida diferente e se tornassem filhos de Deus também. Então Deus chama Israel, não por exclusivismo, mas porque Israel seria preparado, o povo mais bem preparado, para levar o conhecimento de Deus às outras nações. Então, se Deus queria atrair os pagãos até ele, é óbvio que Deus não estava aqui sendo preconceituoso ou nacionalista, ok? O problema aqui é que Deus estava preocupado era com a idolatria. Então, um casamento de um israelita com idólatra iria influenciar o israelita a se tornar idólatra. Consequentemente, o culto ao verdadeiro Deus seria prejudicado. E levando isso para os filhos, alguns filhos iriam adorar ao Deus verdadeiro, outros aos deuses pagãos. Por isso, amigo ouvinte, antes de ter um matrimônio, a pessoa precisa pensar se o casamento que ela terá vai encorajá-la em sua devoção a Deus.
O marido que você está escolhendo, ele vai lhe encorajar em sua devoção a Deus? A esposa que você está escolhendo, ela vai lhe encorajar em sua devoção a Deus? Responda essa pergunta e se a resposta for positiva, case-se. Se a resposta for negativa, termine esse relacionamento enquanto ainda é tempo. É melhor terminar um namoro e um noivado do que ter que terminar um casamento depois. E eu finalizo o estudo de hoje lendo 2 Coríntios 6,14, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Reflita, amigo ouvinte, nesse texto e que Deus lhe abençoe, lhe ajude a colocar em prática e a transmitir essa informação para aqueles que lhe cercam. Nos encontramos pela graça de Deus amanhã em mais um programa Lições da Bíblia aqui na Rádio Novo Tempo. Um forte abraço e até lá. Não apenas Neemias, mas Esdras também reagiu de forma muito negativa e preocupada com a transgressão de Israel em terem se afastado do conhecimento do Deus verdadeiro e se casado com pessoas pagãs que iriam influenciá-los a praticarem rituais horríveis na adoração a esses falsos deuses. Vamos ler, amigo ouvinte, o que está em Esdras no capítulo 9, para vermos como que esse servo de Deus reagiu. Ele reagiu de forma muito parecida como reagiu Neemias. Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 1. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas se mantiveram separados dos outros povos. Não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Você percebe, amigo ouvinte, que a reação de Esdras, de dor, foi muito grande. Quando eles expressavam dor e lamento, eles rasgavam as suas vestes, as suas roupas, em sinal de profunda dor ou profundo luto. E aqui é dito que os casamentos mistos, diz aqui no versículo 1, na segunda parte, fizeram com que os israelitas adotassem as práticas detestáveis dos povos pagãos que estavam ao redor deles. E o que esses povos pagãos faziam, amigo ouvinte? Se você ler Levítico, capítulo 18 e capítulo 20, você vai ficar de queixo caído. Esses povos pagãos mantinham relações sexuais de pais para com filhos, mães com filhos, avós com netos, sacrificavam crianças, sacrificavam outros seres humanos. Os homens e as mulheres mantinham relações sexuais com os animais, ou seja, os cultos que essas nações realizavam em favor dessas divindades pagãs exigia todo esse tipo de promiscuidade, de perversão e de maldade em sacrificar crianças.
Então não foi por acaso que Esdras, assim como Neemias, fica pasmo, fica sem reação, porque eles simplesmente deixaram de lado o mandamento de Deus, que lá em Deuteronômio 7, versos 13 e 4, já havia proibidos de fazerem esse tipo de coisa. E infelizmente eles deixaram o mandamento de Deus, se uniram com povos pagãos, e o que aconteceu? Eles acabaram se deixando influenciar e praticaram as mesmas coisas erradas, adotaram as mesmas práticas detestáveis daqueles povos pagãos. Muitos jovens que estão querendo se casar com pessoas que não são da mesma fé ou que não creem em Deus, pensam assim: bom, mas se eu me casar com ele ou com ela, eu posso ajudar para que ele se converta. Eu não sei se você sabe, mas já há alguns estudos, né, que demonstram que a probabilidade de a pessoa ir para o lado errado é maior, bem maior do que a probabilidade de a outra pessoa vir para o lado certo. Existem as exceções? Não há dúvida alguma. Há casamentos de pessoas crentes com descrentes que depois de um tempo, esse descrente se tornou um crente e se tornou uma grande bênção para o reino de Deus. Então, há essas exceções, Deus o sabe e isso é inquestionável. Mas as exceções, amigo ouvinte, não são a regra. No geral, casamentos mistos ou interconfessionais ou interreligiosos trazem problemas. E por que Deus não quer que o seu povo se case com um descrente? Uma das razões é porque o crente é o templo do Deus vivo. E por isso Deus não quer que o templo dele, que é você, se una com um templo que é idólatra ou pagão. Isso está em 2 Coríntios 6, 14 a 18, mas eu vou ler a partir do verso 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pelo fato de o crente ser o templo do Espírito Santo e Deus querer habitar neste crente, Deus não quer que este crente se misture com quem não adora ao Deus verdadeiro. E Deus diz assim: não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Definitivamente Deus não aprova o jugo desigual, Deus não aprova casamentos mistos e até mesmo os casamentos interconfessionais, interreligiosos deveriam ser considerados com muita cautela. Porque se vocês dois são cristãos, mas creem em coisas bem diferentes, essas coisas já serão motivos suficientes para vocês brigarem mais do que já vão brigar na relação. Numa relação matrimonial é mais do que normal as pessoas terem desentendimentos. E por isso, se entrarmos para a relação com menos probabilidade de desentendimentos, melhor será. Se duas pessoas da mesma fé muitas vezes se divorciam, outras lutam muito para manter um casamento, imagine pessoas com crenças, visões de mundo totalmente diferentes. Óbvio que a manutenção do casamento será muito mais difícil. Então, aprendamos, amigo ouvinte, com a palavra de Deus, coloquemos em prática para que tenhamos relacionamentos mais saudáveis, duradouros e que nos aproximem de Deus. Precisamos ter relacionamentos que incentivem a nossa devoção a Deus. Obrigado por sua companhia, um abraço e até o nosso próximo encontro. Ontem vimos a reação de Esdras diante do pecado do povo de Israel em se casar com mulheres pagãs que eram acostumadas aos cultos mais depravados e perversos que podemos imaginar. E hoje veremos como que Esdras agiu para resolver este problema. Quando lemos Esdras, capítulo 10, aprendemos, amigo ouvinte, que esse servo de Deus não considerou esses casamentos mistos como válidos. E ele o fez sobre inspiração divina,
porque era algo de pontual e que foi apontado por Deus, porque os casamentos mistos com tais nações certamente fariam o povo de Israel perder a sua identidade, muito mais do que isso, perder a sua religiosidade e comunhão com Deus. Afinal, os pagãos eram acostumados às práticas mais depravadas que você pode imaginar. Se você ler os capítulos 18 e capítulo 20 de Levítico, você percebe que os pagãos, em seus cultos, eles eram acostumados a manterem relações sexuais com os próprios filhos, parentes, animais, sacrificavam crianças aos deuses pagãos, e Deus não queria de forma alguma que o seu povo se misturasse com essas pessoas, porque o propósito de Deus era que o povo de Israel ajudasse essas pessoas a se converterem ao Deus verdadeiro e não casar-se com elas nas condições nas quais elas se encontravam. E quando lemos Esdras capítulo 10, nós aprendemos como que foi que Esdras agiu para resolver este problema. Vou ler para você Esdras 10 dos versos 1 a 3 e depois versos 16 e 17. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos separaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Verso 16. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Talvez algum ouvinte tenha pensado o seguinte: nossa, mas isso aqui foi algo terrível. Mandar embora as esposas com os filhos? Como que Deus poderia exigir uma coisa dessas? Em primeiro lugar, amigo ouvinte, precisamos entender que este foi um evento único por meio do qual Deus estava recomeçando sua história com a nação judaica. Se Deus não fizesse isso, se não fossem tomadas medidas radicais agora, coisas piores aconteceriam. Por quê? Porque nós vemos que em Levítico 18 e também no capítulo 20 e depois em Jeremias 7:31, o povo pagão praticava as coisas mais horripilantes que podemos imaginar. E Jeremias 7:31 nos mostra que houve um momento em que até os israelitas se deixaram influenciar por isso e sacrificaram os próprios filhos às divindades pagãs. Então Deus queria preservar a identidade da nação, preservar o culto da nação. Então foi muito importante que essa medida radical fosse tomada. Uma outra coisa curiosa, em Esdras 10, 11 e 19, quando é dito que eles se separaram das esposas pagãs, a palavra separar no hebraico e depois a palavra despedir, que é mandar embora, elas não são usadas na Bíblia para a questão do divórcio. Então o que isso indica? Que Esdras não considerou aqueles casamentos válidos. E podemos também ter a certeza, amigo ouvinte, de que além dessa medida radical ter sido muito importante para preservar o conhecimento do Deus verdadeiro e não trazer coisas muito piores para o povo, os costumes da época nos ensinam que jamais os maridos iriam mandar as esposas com os filhos embora e de qualquer jeito. Você lê no próprio capítulo 10, que eles mesmos reconhecem que não se resolveria isso de uma hora para outra, como diz ali nos versículos 12 e 13
bem como no 14. Naquela época, os ex-maridos teriam a obrigação e o cuidado de transferir as suas ex-esposas e filhos até a casa dos pais das esposas. Então, era tudo feito com organização e com segurança, apesar de eles terem desobedecido claramente a orientação de Deus para não se mesclarem com esses povos pagãos. O objetivo de Deus, de acordo com Zacarias 8, 20 a 23, 20 a 22, era usar o povo de Israel como um instrumento dele para a conversão dos povos pagãos, mas não se misturar a eles e se deixar envolver por suas práticas perversas. Então foi por isso que Esdras, inspirado pelo Espírito Santo, teve de agir desta forma diante daquela situação. Amanhã nós vamos aprender como que devemos lidar com certas situações nos casamentos de hoje. Ou seja, pessoas que se encontram casadas com outras pessoas que não seguem a Cristo. Você vai perceber que nós não podemos pegar o exemplo de Esdras, que foi um exemplo pontual para uma situação emergencial, e aplicar aos nossos dias. Mas você verá que a Bíblia tem 2 conselhos principais para essas pessoas que vivem no chamado jugo desigual. E eu espero que você acompanhe a aula de amanhã, na verdade o áudio de amanhã, porque com certeza vai ser muito importante para o seu conhecimento deste assunto. Um abraço carinhoso, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A Bíblia, amigo ouvinte, possui conselhos preciosos, e um desses conselhos é o de que tenhamos um matrimônio com pessoas da mesma fé. Se entre pessoas da mesma fé a relação matrimonial tem os seus desafios, imagine pessoas que não têm a mesma fé, que têm princípios totalmente diferentes. Obviamente que isso aumentará e muito os conflitos no lar. Antes de se casar com alguém, toda pessoa, todo cristão deveria se perguntar o seguinte: não só o cristão, mas o católico, o espírita, o budista, o muçulmano, deveria se perguntar o seguinte: esse matrimônio aumentará a minha devoção a Deus? Especialmente você que é cristão e que conhece esses textos bíblicos que eu vou tratar agora. O matrimônio que você pretende contrair aumentará a sua devoção a Deus? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não, você está no caminho errado. Como que a Bíblia lida com o problema do jugo desigual? Ou seja, um cristão ou uma cristã que se casa e tem um cônjuge que é incrédulo. A Bíblia tem um conselho para quem já errou nesse sentido, e um conselho para quem ainda não errou. Primeiro eu vou repartir o conselho para quem já errou e já se casou com alguém que não é da mesma fé. Ou esse conselho vai ser aplicado a alguém que veio a converter-se e o cônjuge não quis seguir a Jesus juntamente com ele. Então eu vou ler para você alguns textos bíblicos. Esses conselhos são então para quem já errou ou para quem acabou se convertendo e o cônjuge não. Vamos ler. O primeiro texto que leremos se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos fazer uma leitura dos versos 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 17. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira
ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe se sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Então, a primeira orientação que vemos aqui é a de que o cônjuge não deve se separar do outro porque o outro não é cristão e você é cristão. Se acontecer de a vida virar um inferno e não conseguir suportar mais, a Bíblia dá um conselho: ou se separe e permaneça solteiro até o momento em que a outra pessoa for infiel, obviamente, para que você seja livre por uma nova relação, ou que você se reconcilie, porque Deus não aprova o divórcio e o novo casamento, a não ser que haja o adultério, de acordo com Mateus 19:9. Mas digamos que não é esse o caso, você não está vendo o inferno, mas você tem dificuldades com um cônjuge que não ama Deus ou que não quer seguir os princípios da sua palavra. O apóstolo Pedro tem um conselho para você. O conselho é dirigido para as mulheres, mas também se aplica, obviamente, aos homens. E isso se encontra em 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. Então, a primeira coisa, não se separe do seu cônjuge. E aí Pedro diz o seguinte: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Que orientação perfeita do apóstolo Pedro. Ele diz aqui que se um cônjuge se recusa a obedecer à palavra, você tem que conquistá-lo para Cristo sem palavra, mas por meio da sua conduta, ou seja, a sua conduta, o seu exemplo vai ser o melhor sermão a ser pregado ao seu cônjuge que não é cristão. Então, esta orientação bíblica para quem errou em ter praticado o jugo desigual ou para quem veio a se converter e o cônjuge não veio a se converter. Agora eu vou passar o conselho bíblico para quem não se casou, para quem não entrou em jugo desigual ainda. E o conselho bíblico, primeiramente, vamos ler Deuteronômio, capítulo 7, versos 3 e 4, que diz o seguinte: não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem torne as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Aqui Deus orientou que o seu povo não se casasse com incrédulos. Então, se você ainda não fez isso, não faça. Porque se você o fizer, você vai ter uma vida de mais lutas para testemunhar e alcançar essa pessoa para Cristo. E você deve considerar o que o texto de Deuteronômio 7 disse. No verso 4 disse que a tendência maior é o descrente afastar o crente do que ao contrário. Então você deve atentar para isso. Você deve se perguntar: este matrimônio vai aumentar ou vai diminuir a minha devoção para com Deus? E o outro conselho, para quem ainda não praticou o jugo desigual,
Vemos em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o 18. Preste atenção nesses trechos. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode haver justiça? Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui Deus dá algumas razões muito fortes para não praticarmos o jugo desigual. Primeiro, porque não há harmonia entre um crente e um descrente, entre Cristo e a descrença. E segundo, Deus chamou-nos para sermos o seu povo escolhido. Somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas por termos sido separados por Deus, não devemos nos misturarmos em matrimônio com aqueles que não amam a Deus. Por isso que no verso 17, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Espero que esses conselhos, amigo ouvinte, tenham ajudado a você em suas decisões e que lhe fortaleçam, lhe ajudem a ter relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós, amigo ouvinte, obedecemos a Deus, sempre desfrutaremos de uma vida mais fácil, melhor e com muito mais qualidade e menos problemas. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã. Amigo ouvinte, nesta semana, em especial, nós abordamos sobre a maneira como Esdras e Neemias reagiram diante dos casamentos mistos que ocorreram entre o povo de Israel e que estavam, obviamente, contribuindo para afastar totalmente os filhos de Israel do Deus verdadeiro. Fizemos várias reflexões e hoje eu queria dar um conselho para você que é casado ou para você que vai vir a se casar. Eu quero dizer a você que uma das coisas mais importantes para manter um casamento ou para manter o lar feliz, ou seja, um ambiente propício para o desenvolvimento saudável do corpo e da mente dos filhos, é muito importante que os pais tenham cuidado com as palavras. Por quê? A Bíblia afirma em Provérbios 18, 21, que as palavras têm poder para trazer morte ou vida. Vou ler para você. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. As palavras, amigo ouvinte, têm um poder muito grande, porque elas podem ser gravadas na mente, podem gerar crenças, e estas crenças serão limitantes ou potencializadoras. Pais que brigam, que se xingam, que dizem palavras ruins, especialmente em frente das crianças, eles estão tornando essas crianças inseguras e, obviamente, elas sofrerão no futuro breve de ansiedade e, além disso, estas palavras estão contribuindo para imprimir na mente dessas crianças a vida ou a morte. Ou seja, elas vão aprender a ter crenças potencializadoras ou crenças limitantes, destruidoras por causa dessas palavras. Então, o nível de palavras utilizado, o tipo de palavras utilizadas numa relação determina e muito a felicidade do casal e a saúde e a felicidade dos filhos. Por isso, meu conselho é que saiam palavras boas, agradáveis, que levem vida uns para os outros. E quando você e o seu cônjuge forem discutir sobre a relação ou sobre algum problema, não sejam duas crianças mimadas que não sabem nem discutir um assunto com classe e ainda mais com cristianismo. Todo cristão, ao discutir,
É mais do que natural que em algum momento você se exalte um pouquinho ou discorde do outro, mas todo cristão, antes de discutir, deveria considerar o que está em Provérbios 15:4. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Verso 7. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. Então, com as palavras que você direciona ao seu cônjuge, você pode estar levando a palavras suaves como árvore de vida, ou você pode estar esmagando o seu cônjuge. Com as suas palavras, você pode estar levando conhecimento e demonstrando ser sábio, sábia, ou demonstrando ser um tolo, um burro que não tem nada a oferecer a ninguém. Vai depender de você a escolha a ser feita. Então, cuidem das palavras. Não falem palavras negativas, não falem palavras ruins, não se xinguem com palavrões. Isto é falta de cultura, é falta de educação, é falta de cristianismo, é não entender como que a mente é influenciada pelas palavras. Tenha um grande cuidado com o vocabulário e pode ter certeza, a mente de vocês começará a mudar. A relação entre vocês se tornará melhor se vocês simplesmente vigiarem a língua e aprenderem a conversar, a dialogar ou a discutir da forma correta. Reflita em Provérbios 18:21 e eu tenho a certeza de que isso vai fazer uma diferença tremenda na sua família, no seu lar. Use as palavras de forma correta e você vai trazer paz, alegria, saúde para você, para os seus filhos, e você vai fazer com que o seu lar seja um ambiente agradável até mesmo para os anjos celestiais. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia.